Oi, gente! Hoje vim trazer uma pecinha pra vocês que eu confesso que eu fiquei muito apaixonada por ela, que é essa frasqueirinha linda aqui. Uma cliente que me pediu a frasqueira desse modelinho e nesse tamanho, e aí eu achei super legal o resultado e vim trazer pra vocês o passo a passo. Ela fica com um tamanho super bom, ela é grandinha, então super funciona como uma bolsinha de viagem. E você também pode adaptar essa peça pra fazer uma lancheira. É só você trocar o material, colocar uma manta térmica nela, que vai ficar uma lancheira bem linda, bem linda. E aqui eu fiz com a alcinha de mão em Montana. E o tecido que eu tô usando na peça de hoje, vocês vão encontrar lá na loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira. Tem cupom de desconto pra vocês usarem lá, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Agora bora pro passo a passo. Pra nossa frasqueira de hoje, o molde, como sempre, vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá eu vou deixar as medidas também, então você pode fazer o seu molde a partir das medidas. Tá no arquivo dele lá, é só você abrir pra poder conferir. E aqui, se você notar bem, esse molde é basicamente um retângulo com caixinhas de leite. E as 4 caixinhas são iguais. Então você pode adaptar essa peça pro tamanho que você quiser. Esse tamanho que eu fiz aqui, ela fica com tamanho médio, fica bem legal pra lancheira ou pra uma frasqueira de viagem, por exemplo. Mas você pode fazer ela menor ou maior, do jeito que você quiser. Aqui, o que eu fiz? Eu cortei o meu molde 2 vezes no tecido externo com a manta, eu tô usando a R1. Cortei um zíper um pouquinho maior aqui do que o que eu vou precisar. E o meu forro, eu cortei ele medindo 59 por 36. Mas o lance do forro aqui é que ele tem que ser um pouquinho maior do que os meus 2 moldes juntos. E pra minha alcinha, eu cortei no Corino Montana com a largura de 3 centímetros e ele tem 32 de comprimento. Mas você pode usar uma alça pronta ou fazer do próprio tecido, que também vai funcionar super bem. Pra começar, eu vou precisar pegar uma das minhas partes da frente aqui da minha peça e eu vou dividir ela. E como que eu fiz isso? Eu contei 3,5 centímetros a partir aqui da beirada da caixa de leite pra baixo e aí cortei reto aqui na minha peça. Aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar a outra parte, essa parte que tá inteira é as costas da minha peça, e aí eu vou costurar essa parte aqui de um lado e a outra do outro lado. Então, eu vou passar uma costura unindo essa parte reta aqui do topo da minha peça, e aí depois eu vou virar pro lado de fora e vou rebater a costura por aqui. Aí o formato final vai ser mais ou menos este aqui. Depois de unir as partes aqui do nosso molde, a nossa peça vai ficar assim, ó. Aqui na junção dessas duas partes, eu gosto de passar um pesponto. E é esse jeitinho aqui de fazer, de costurar ele e não cortar inteiro desse formato, fica bom principalmente se você for usar uma estampa que tenha pé. A minha não tem, mas se tivesse, ia ficar bem mais certinho, porque aí as costas iam ficar batendo com a parte da frente. Aí eu também já aproveitei pra costurar a minha etiqueta. Agora eu vou fixar o meu zíper aqui nas extremidades da minha peça. Então você costura um lado do zíper aqui nesse pedaço, e aí depois você pode destacar o seu zíper e costurar aqui na outra parte reta. Depois de costurar o zíper na parte da frente, a gente vai unir ele com o tecido de forro. Então aqui eu vou colocar direito com o forro e vou passar a costura novamente aqui fixando o zíper. E eu vou repetir isso dos dois lados. E aqui o meu forro tá sobrando porque eu cortei ele bem maior do que eu precisava, então ele vai sobrar mesmo, depois eu corto. Aí depois que eu cortar esse excesso aqui que sobrou, eu vou virar pro lado do direito da minha peça e vou rebater a costura próxima do zíper. Cheguei aqui no final e já vou aproveitar o embalo para costurar toda essa parte lateral aqui, bem na beiradinha, para unir tecido externo e tecido de forro.
Agora a última coisinha aqui antes de cortar todo esse excesso aqui do bagum é posicionar a minha alça. Eu vou colocar ela onde tá essa parte mais curta aqui do meu zíper. Você pode se guiar por essa costura que a gente já fez aqui pra unir as duas partes. Posiciona ela no centro, passa uma costura pra fixar desse lado, aí depois sobe ela lá do outro lado e passa pra fixar aqui desse lado também. Se você quiser colocar um rebite na sua alça ou qualquer coisa assim, aproveita essa hora também. Eu cortei todo aquele excesso do tecido de forro e também coloquei os cursores na minha peça. E é bem importante você observar se aqui, ó, ficou bem alinhadinho, tá? Tem que ficar uma linha reta entre o zíper e as duas partes da nossa peça. Se não ficar, tira o cursor e coloca de novo, tá? Agora eu vou desvirar ela aqui pro avesso pra gente poder fechar essas laterais. Com a minha peça aqui do avesso, a primeira parte que eu vou fechar vai ser essa daqui do zíper. Então a gente vai encontrar direito com direito e vai passar uma costura aqui com o pezinho de máquina. Aí depois pode cortar esse excesso aqui do zíper. E eu vou fazer o acabamento utilizando os retalhinhos que eu tenho aqui do meu bagum. Então a gente vai fazer como se fosse um debrum. Depois de passar a costura de fechamento, eu vou posicionar aqui o meu plástico, meu pedacinho de plástico. Vou passar outra costura nele, aí eu vou virar lá pro outro lado e vou passar uma segunda costura para rebater. Se você quiser, pode usar viés nessa peça também, mas como eu tô fazendo o forro com plástico, eu acho que fica melhor o acabamento com plástico também para não acabar molhando a parte de fora da peça. Se colocar alguma coisa úmida ou derramar algum produto, qualquer coisa aqui. Agora, para fechar as caixinhas de leite da nossa peça, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente já tá acostumado, só unir a parte da lateral com a parte do topo. A única coisa aqui que eu acho que fica bacana é jogar esse excesso aqui, ó, da costura do zíper pro lado oposto a ele, tá? Então eu deitei, ó, o zíper tá pra um lado, eu deitei ele pro outro lado pra costurar, que eu acho que assim o acabamento final da peça fica mais bonitinho. Aí eu vou fechar aqui em cima nas quatro... Opa! Eu vou fechar aqui as quatro pontas da minha peça e aí depois eu vou fazer o acabamento do mesmo jeito que eu fiz aqui na lateral. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa peça. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês façam muitas por aí, que seja um grande sucesso de vendas no seu ateliê. E se você fizer essa peça, me marca lá no meu Instagram, que eu adoro ver o trabalho de vocês. Tchau e até a próxima!